irmãos, nosso estudo chegou até o capítulo 10 e eu tenho esse gráfico aqui do panorama. Esse gráfico ele nos ajuda a entender, nesse slide, o panorama do livro do Apocalipse. Depois João vê o trono e alguém assentado no trono. É o soberano Senhor, o Deus eterno, assentado naquele trono. E ele tem na sua mão direita um livro perfeitamente selado. Um livro selado com 7 selos. E ninguém podia abrir aquele livro. E João se angustia e chora, até que foi dito que o cordeiro que venceu podia pegar o livro e desatar os selos. Então Jesus vai e começa a desatar cada um daqueles selos. E quando chega no 7º selo, dá abertura às 7 trombetas. E esse foi o assunto nosso até agora, né? Estudando as 7 trombetas. A 6ª trombeta, ela dá abertura aos ais, 3 ais que vêm, juízo sobre a terra. E nós estudamos o capítulo 9, domingo passado. Nós vamos ter uma recapitulação aqui no próximo slide. Nós faremos uma recapitulação do capítulo 9, e que se trata realmente dos gafanhotos do abismo. Pode mudar o slide, por favor? No capítulo 9, João viu um anjo que abriu o poço do abismo e subiu daquele abismo muita fumaça, uma fumaceira, e junto com aquela fumaça, gafanhotos, os gafanhotos do abismo. E nós estudamos um pouco sobre esses gafanhotos e vimos que esses gafanhotos não são gafanhotos insetos, normais, mas se trata de demônios. Notem aí nesse próximo slide uma descrição desses gafanhotos, segundo o Apocalipse capítulo 9. Aqui é uma descrição geral, depois eu vou no particular. Então é dito ali que esses gafanhotos tinham seus rostos como um rosto humano, uma aparência humana. E sobre as cabeças uma coroa, uma autoridade para agir por um determinado tempo. E as suas caudas venenosas possuíam caudas como de escorpiões, com o propósito de causar tormento aos homens por 5 meses. Também tinha o cabelo comprido, como de moças, de mulheres, e dentes como de leão, mostrando o caráter desses gafanhotos, o estrago que eles trariam, como o devorador, o leão. E os gafanhotos estavam preparados como cavalos para a batalha. Eles estavam alinhados ali, em fileira, prontos para a batalha, agindo 5 meses sobre a terra. Agora, os próximos slides, a descrição particular. Rosto como rosto de homem. Era essa a aparência do gafanhoto. Eles não tinham nada a ver com os insetos. Nós notamos no capítulo 9 que não se trata de gafanhotos, porque eles não têm essa aparência, apenas simbolicamente por causa do estrago que eles causam, como o gafanhoto devorador, e também a quantidade de gafanhotos, de demônios que são soltos do abismo. A palavra de Deus ela afirma que quando os anjos acompanharam Lúcifer na sua queda, boa parte deles estão junto com Satanás no seu quartel-general, que são os ares, ou as regiões celestiais, um lugar intermediário entre o homem e Deus. Esses são os demônios que estão soltos. Mas lá em Judas, na carta de Judas, também diz que há alguns presos com algemas eternas, ou seja, Deus lançou alguns demônios e eles estão presos no abismo, e esses não serão soltos em ocasião nenhuma. Mas também aqui em Apocalipse é mencionado de um grupo de demônios, esses gafanhotos e aqueles outros que são mencionados no capítulo 9 também de Apocalipse, que tem como rei Abaddon, Apolion, o anjo do abismo. Esses são presos e guardados para o dia e a hora, o ano, dia e hora, exatamente, para serem usados na tribulação. Então eles têm
rosto como de homem. O próximo slide fala sobre a coroa, ou seja, coroa fala de domínio, autoridade. Lhes foi dada autoridade, claro, sempre por Deus, para agir, para atormentar os homens, não para matá-los. E só aqueles que têm a marca da besta, não aqueles que são de Deus, que são selados, propriedade de Deus, por 5 meses. E caudas como caudas de escorpião. Próximo slide. O tormento que eles causam tem semelhança com a dor de alguém picado por escorpião. E seus cabelos como cabelo de mulher e dentes como dentes de leão. Esse slide aqui mostra mais de perto o cabelo que eles têm e também os dentes como dentes de leão, causando estrago. E finalmente eles estavam perfilados, alinhados, né, como cavalos preparados para a batalha. A ideia é de um bando de gafanhotos, mas como um exército maligno, um exército demoníaco, para atuar nesse período da grande tribulação, de tal maneira o tormento que os homens desejarão morrer, né? Preferirão a morte, mas isso não acontecerá. E finalmente o capítulo 9 fala do anjo do abismo, que é o líder desses demônios gafanhotos, e é também chamado de destruidor, ou Abaddon e Apolião. Pode avançar mais um slide? Então, Abaddon e Apolião é o anjo do abismo. Não é Satanás aqui, né? Mas é um anjo com muito poder, e tanto no grego como no hebraico, o significado é o destruidor, aquele que destrói. E ele vem chefiando 20 vezes 10 milhares, ou 200 milhões de demônios. Muita coisa. E eles vêm também num exército. O próximo slide tem uma ilustração que dá uma ideia, né? Lá é mencionado que eles têm cabeça como de leão, cauda como de serpente. E tanto com a boca eles causam estrago, danos à humanidade, através do fogo, né? Da fumaça, do enxofre. E também com a cauda, né? Eles também causam estrago com o veneno, com a picada como de serpente. Então os 4 anjos que estavam atados junto ao rio Eufrates são soltos, e eles liberam todo esse exército que vem de 200 milhões de demônios e atuarão na terra. Os irmãos, então, imaginem o que vai ser. Muita gente tem dito que os nossos dias estão tão ruins que não tem jeito de piorar, né? E tem, e muito, né? Esse período da grande tribulação será muito pior, né? É como nunca houve antes. E o que ainda está detendo todo esse mistério da iniquidade e os juízos do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro é ainda a presença da igreja. A presença da igreja, a noiva, está aqui ainda na terra, ela que é sal e luz, mas a partir do momento que o Espírito Santo levar essa noiva para encontrar com o noivo nos ares e dali ir para o céu, aí Satanás será jogado na terra e todo o juízo divino cairá sobre a humanidade. Isso vai acontecer com toda certeza. Mas hoje o nosso propósito é o capítulo 10. Então vamos aí dentro do estudo, né, do capítulo 10, ainda falando sobre a continuidade dos selos e das trombetas. Nós vamos entrar aqui no capítulo 10. E para isso nós vamos ler a palavra, capítulo 10 de Apocalipse. São poucos versículos, 11 versículos. Vamos ler para ter uma ideia do todo, depois nós vamos passando por cada versículo. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 10. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos,
o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Lança a luz agora sobre esse texto, as mentes dos meus irmãos, e me dê clareza também na explicação, que possa ser algo bem objetivo e também bem explicado, para que ajude meus irmãos no entendimento desse livro tão importante. Dá um tempo abençoado nesse tempo de estudo, essa comunhão tão preciosa que estamos tendo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão notar que o capítulo 10, tal qual o capítulo 7, ele abre um intervalo, né? um parênteses aí. O capítulo 7, ali entre o sexto e o sétimo selo. Então houve como que uma calmaria para que fossem selados os 144 mil, e ali teve uma visão também do céu e todos os remidos que estavam ali na presença de Deus. Aqui o capítulo 10, ele também faz um parênteses aqui entre a sexta e a sétima trombeta. Ele dá aquela calmaria antes que haja um desfecho, né, do plano final de Deus. E ele está intercalado então entre a sexta e a sétima trombeta, assim como o capítulo 7 estava entre o sexto e o sétimo selo. E o que João vê aqui, nesse capítulo, ele vê um anjo forte, como vocês podem notar aqui uma ilustração no próximo slide. Um anjo forte é visto por João. E ele vê esse anjo forte. Talvez é o mesmo lá de capítulo 5, versículo 2, se você está acompanhando na Bíblia ou no seu celular. Os irmãos vão notar que no capítulo 5, versículo 2, nós já passamos por lá, João diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, aquele que perguntava quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, né? Lá era um anjo forte, talvez é o mesmo, talvez não, né? São muitos anjos poderosos, mas pode ser que é o mesmo. Também talvez seja o mesmo lá de capítulo 18, versículo 1, que é um estudo ainda futuro. No capítulo 18 de Apocalipse, versículo 1, João diz: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, ou grande poder, e a terra se iluminou com a sua glória. Notem que esse anjo é glorioso. Ele vem e ele vem em glória, ele reflete a glória de Deus na terra. Então pode ser que esse é o mesmo anjo forte mencionado no capítulo 5 e também mencionado no capítulo 18. E ele desceu do céu e ele estava envolto em nuvens o rodeavam. Essa é a visão que João teve. E sobre a sua cabeça um arco-íris por sobre a sua cabeça. E o rosto dele tinha um brilho, resplandecia a glória de Deus como o sol. E as suas pernas pareciam luzentes como colunas de fogo. Alguns interpretam aqui como sendo o próprio Jesus. Eu não faço, né, pelas seguintes razões. A primeira razão que eu faço é porque o próprio João escreve aqui, diz: vi outro anjo. Ele faz uma comparação com os outros anjos que ele viu, né? Então ele tinha visto alguns anjos e agora diz: vi outro anjo. Então ele coloca na categoria dos anjos. Outra razão é porque Jesus não é visto como anjo no Novo Testamento. Ele o foi no Velho Testamento. Lá ele era chamado anjo do Senhor
que era uma manifestação de Deus visível no tempo do Velho Testamento. Era uma teofania, ou mais particularmente cristofania, Cristo sendo visto no Velho Testamento na forma de anjo. Assim ele apareceu a Abraão, ele apareceu aos pais de Sansão, ele lutou com Jacó e tantas outras aparições. Mas no Novo Testamento não há menção mais do anjo do Senhor, mas sempre de um anjo do Senhor. Então João aqui mesmo diz um outro anjo. A outra razão é porque ele é visto na terra, e em nenhuma outra parte do Apocalipse mostra Jesus na terra antes da sua volta. Ele é visto lá no começo, quando João vê ressuscitado, antes da grande tribulação. Mas todo o período da grande tribulação, Jesus não é visto na terra. Ele é visto lá nos céus, mas na terra não. Mas a principal razão, eu vou adiantar aqui, mas depois vamos passar por lá, está no versículo 6. Quando diz: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, né? Então ele jurando, né? Ele não precisaria jurar por ninguém, né? Juraria por ele mesmo, porque ele é Deus, não teria que jurar por ninguém acima dele, não há ninguém acima de Jesus, porque ele é o próprio Deus. Mas voltemos aqui ao versículo 1. Então, qual que é a descrição aqui? Esse anjo está envolto em nuvem. Nuvem aqui no Apocalipse refere à glória de Deus. Ele vem mostrando a glória de Deus na terra. Ele estava na presença de Deus e manifesta essa glória na terra. O arco-íris fala da promessa de Deus com o homem de não destruir a terra mais com dilúvio, e mostra a fidelidade de Deus com as suas promessas para os seus amados. E o seu rosto brilhava como o sol, refletindo a glória de Deus, e as suas pernas como colunas de fogo, refletindo a justiça de Deus. Deus vai continuar julgando as nações, vai continuar julgando os povos. É esse o assunto do livrinho. E é dito desse anjo que ele tinha na mão um livrinho aberto. Olha o contraste com o livro, né, na verdade, lá do capítulo 5. Lá é dito que tem um livro fechado, um rolo na mão do Deus Todo-Poderoso, fechado com 7 selos. Aquele livro, aquele rolo que só Jesus podia abrir. Aqui esse livrinho não é o mesmo livro, e esse livro já está aberto, ou seja, já foi revelado aquilo que vai acontecer. O livro está escrito ali, talvez é uma referência de Ezequiel capítulo 2, versículos 8 a 10 e 3 de 1 a 3. É importante ler essa referência. Ezequiel 2, versículos 8 a 10. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versos 8 a 10. Ezequiel também tem uma visão de um livro. E diz assim no versículo 8: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Olha a semelhança com João lá em Apocalipse 10. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Note que o conteúdo do livro não é coisa boa, né, para a humanidade. Lamentações, suspiros e ais. E nós estamos tratando dos ais, lá, os 3 ais, lá em Apocalipse, né, dos juízos sobre a terra. Vou ler ainda até o versículo 3 agora, capítulo 3. Assim me disse o filho do homem: come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então, assim como Deus usou o profeta Ezequiel para anunciar os juízos sobre a terra naquela época, Deus está usando agora o seu servo João para anunciar o juízo sobre a humanidade numa época futura ainda, na grande tribulação. Versículo 2. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Então aqui é o mesmo efeito. Quando comeu, na sua boca era agradável, né? Porque
a palavra de Deus contém as promessas para os seus amados, mas também contém o juízo para aqueles que o desobedecem. Nós não vamos continuar lendo aqui em Ezequiel, mas lá no versículo 14 do capítulo 3, fala que quando Ezequiel comeu, seu espírito ficou amargurado. Lá o estômago de João ficou amargo por causa daquilo que ele comeu. Vamos voltar para capítulo 10 de Apocalipse. Então esse livro aberto, ele continua falando sobre os juízos de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. Então ele estava ali, esse anjo, com o livrinho aberto, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Revela o domínio de Deus sobre os mares e sobre os continentes. E os juízos estão incidindo tanto sobre os seres marinhos como os seres terrestres e a humanidade também, né? Juízos caíram sobre as águas e juízos caíram sobre a terra. Então ele está abrangendo todo o planeta, os oceanos e também os continentes. E ele bradou em grande voz, uma voz poderosa, como o rugido do leão, né? Uma voz muito potente que faz estremecer. E quando bradou, quando gritou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Não é claro no livro o que são esses 7 trovões, né? Apenas que há a figura dos trovões ligado a juízos também. Trovões antecediam juízos sobre a terra. E logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Vou só adiantar um outro slide aqui, mas é a mesma figura do anjo, né? Que agora ele está no seu juramento, fazendo o seu juramento. E ele levanta a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O Deus eterno, o mesmo que criou, o Criador, o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Se fosse o próprio Jesus, juraria por si mesmo, né? Porque ele foi o Criador. Mas o anjo jura pelo Criador, o Verbo divino, aquele que criou todas as coisas. E ele termina dizendo aqui, nesse verso 6, já não haverá demora, ou seja, tudo vai ser consumado, né? O reino vai ser estabelecido, aquilo que Deus determinou na volta de Jesus, agora está bem perto. A grande tribulação tem uma duração, né, de apenas 7 anos, e toda a base de entendimento disso está nas 70 semanas de Daniel, no estudo ali do capítulo 9 de Daniel, dá os limites das 70 semanas, a última semana, a 70ª semana, que é exatamente a duração de 7 anos. E o livro do Apocalipse vai falar disso, né? Ele vai falar de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Referindo-se à metade da última semana, usando essas figuras. Então já não haverá demora, o retorno do Messias acontecerá. Mas o versículo 7 diz: mas no dias da voz do 7º anjo, que vai tocar a 7ª trombeta, que está falando, o capítulo 10 está nesse intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. O que é esse mistério? É o final do tempo dos gentios. É o reino de Deus sendo estabelecido na terra, o reino dos céus sendo estabelecido na terra. Por isso que o versículo 11 é dito que João ainda precisa profetizar a respeito dos povos, nações, línguas e reis, antes que venha esse reino eterno, o Messias venha para reinar por 1000 anos, depois por toda a eternidade. Então, aquilo que foi profetizado no Velho Testamento, o reino e o Messias reinando, o descendente de Davi sentado no trono, agora está perto de acontecer, mas não ainda. Aqui não é o estabelecimento do reino ainda, que é um prenúncio. Está sendo anunciado aquilo que vai ser estabelecido. Ainda não é a hora, mas está muito próximo. Então é esse o mistério. Mistério na palavra de Deus é algo que estava na mente de Deus e foi revelado através das Escrituras Sagradas
aos homens. Então os servos, os profetas do passado falaram sobre o reino do céu, falaram sobre o Messias, e agora está próximo disso se cumprir. O versículo 8 diz: a voz que ouvi vinda do céu estava falando de novo comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Aqui no próximo slide, vocês vão ver uma mão segurando o rolo, o livro, que foi visto na mão desse anjo poderoso, né? Então, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Também significa que esse livro, o que tem nesse livro, tem a ver com o que vai acontecer com o mar e com a terra, né? Os juízos que virão, tanto sobre um e sobre o outro. Então João vai, versículo 9, fui, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, e certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Como eu já afirmei antes, o livro, a revelação de Deus, ela tem um gosto agradável para os servos, porque ele não faz parte desse juízo, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Nem para João e nem para a igreja. A igreja não está nessa história, não está no enredo dessa história. A igreja já foi arrebatada. Quando chegou na igreja de Filadélfia ali, a sexta igreja, a igreja foi arrebatada. E a igreja de Laodiceia, a igreja nominal, a igreja falsa, ficou na grande tribulação. Então aquele que ama a Deus, ele saboreia, ele devora as promessas de Deus, ele é agradável como mel. Mas para aqueles que desobedecem, aquilo é amargo como fel. Os juízos, os castigos contidos na palavra, né, na revelação, são amargos, trazem grande amargura. Por isso esse duplo efeito, na boca como mel e no estômago como fel, trouxe amargura no estômago. Então aquilo que é uma palavra de completo domínio de Deus, né, de soberania de Deus, que Deus está cumprindo aquilo que prometeu, executando os seus juízos, vingando o sangue dos mártires, é um grande sofrimento para os incrédulos, para os ímpios. É uma amargura para os ímpios. E João obedece, ele pega o livro, versículo 10, tomei o livro da mão do anjo, aí tem um último slide. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Então ele engoliu aquele rolo, né? Ele pega, engole, e na minha boca era doce como mel, assim como lhe foi dito. Mas quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então, não fez bem, né? É como uma comida tão saborosa, bem preparada, e a gente se delicia, mas depois aquilo dá uma azia tremenda, né? Algumas pessoas, contextualizando aqui para Goiás, né? Aqui tem muita pamonha. E muita gente gosta de pamonha, mas alguns não se dão bem muito com pamonha, né? Aquela pamonha é uma delícia, né? A pamonha daqui é excelente. Aí come aquela pamonha, mas depois aquilo dá uma azia, né? Dá um mal-estar, né? Assim foi o efeito desse livro. Foi como mel na boca, ao paladar, mas na digestão, no estômago, aquilo foi amargo. Ou seja, a mensagem contida nesse livro é aquela mensagem mencionada lá no livro de Ezequiel, né? São os ais, né? São os sofrimentos que virão. E isso é o que está sendo anunciado. Mas foi dito ainda, no versículo 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E é o que nós vamos ainda ver no livro do Apocalipse. Estamos apenas no capítulo 10 e temos muita coisa para estudar ainda. Inclusive o domínio do anticristo, né? O levantamento do anticristo, que nós vamos ver em breve no capítulo 13, também do falso profeta. Antes passa pelo capítulo 12, falando sobre Satanás e a perseguição que eles farão às duas testemunhas. Muita coisa vai se desenrolar ainda nesse cenário do Apocalipse. E é isso que está falando aqui, que João precisava ainda escrever
sobre os povos, nações, línguas e reis, até a batalha do Armagedon. Aquela batalha final, quando os reis da terra se juntam e decidem aniquilar Israel. E quando eles cercam a cidade santa, estão prontos a destruir Jerusalém e acabar com o povo judeu, se dá a volta de Cristo. Bem ali no Monte das Oliveiras, assim como diz lá em Malaquias, ele retorna e os seus pés tocam o Monte das Oliveiras e ele estabelece o trono da glória, onde vai julgar as nações e vai estabelecer o reino eterno. Então o desafio para você é continuar firme, acompanhando as nossas lições aqui da Escola Bíblica Dominical e ganhando um entendimento sobre o livro da Revelação, encaixando as peças do quebra-cabeça e tendo uma visão da profecia, da escatologia, do tempo futuro que ainda virá sobre a terra. E que Deus te abençoe e te dê entendimento naquilo que ouviu hoje. Volta lá, lê o capítulo 10 novamente. Surgiu alguma dúvida, não fique constrangido, entre em contato comigo. Podemos conversar um pouco mais sobre o livro e tentar esclarecer alguma coisa que ainda ficou em dúvida. Essa é a nossa lição de hoje, o capítulo 10. Deus permitindo, no próximo domingo nós estudaremos aí o capítulo 11 e sim será abordado a sétima trombeta, completando aquelas trombetas trocadas pelos anjos.